pessoal, hoje eu vou estar falando sobre os medicamentos para o hipotiroidismo, o grande debate que existe a respeito deles, a história, as diferenças e a evolução no tratamento. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Santiago, eu sou professora, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em saúde e estou estudando uma especialização em nutrição ortomolecular e estou fazendo um doutorado aqui em Toronto, no Canadá, na York University, em reabilitação cardíaca, então em uma área diferente. Eu tenho um interesse particular, para quem não sabe, em falar, educar sobre o hipotiroidismo, especialmente o Hashimoto, que é autoimune, porque eu fui diagnosticada aos 8 anos de idade. Foi uma caminhada e uma jornada muito longa para mim. Eu tive altos e baixos, eu sofri muito, até compreender muitas coisas no meu tratamento, até entender que tinham muitos fatores que estavam ali, que estavam dificultando o meu tratamento e a minha qualidade de vida. Depois que eu modifiquei esses fatores, a minha vida modificou de uma forma total e eu tenho esse desejo e esse dever de passar essa informação adiante. Começo com essa foto, algumas fotos chocantes, né? Vocês podem ver aqui a diferença na aparência. Essa é a mesma pessoa. Esta é a mesma pessoa, que é a mesma pessoa ali de cima também, tá? Você vê, a pessoa tá até cabisbaixa aqui e aqui a pessoa tá até mais animadinha. Esse são fotos de mixedema. Mixedema é a forma mais grave dos problemas da tireoide, das desordens da tireoide, tanto para o hipertireoidismo como para o hipotireoidismo. A diferença é que o mixedema no hipo e no hiper vão dar em locais diferentes. No hiper, geralmente é no membro inferior, né, nas pernas, e no hipotireoidismo é mais localizado no rosto, tá? Na face. Então, o mixedema é essa forma grave. Então, se uma pessoa tem hipotireoidismo não tratado, ela pode chegar a chegar nesse nível de mixedema. Estou mostrando essa foto porque eu quero contar a história de como que surgiu a reposição hormonal da tireoide. O Dr. Murray, em 1891, começou a tratar um paciente com mixedema injetando o hormônio natural da glândula das ovelhas, tá? E aí ele viu essa grande diferença. A paciente que estava nesse estado extremamente depressiva, extremamente edemaciada, então extremamente inchada, ela voltou a ter uma aparência normal, as emoções delas voltaram a ficar normais. Então, esse tratamento foi instituído, né? A reposição hormonal da tireoide foi instituída. Entretanto, eles começaram a utilizar o hormônio da glândula do porco. Esse hormônio era macerado, ele era de uma forma utilizada inicialmente injetável e hoje em dia nós temos em pílulas, né? E esse hormônio foi utilizado por muitos e muitos anos. Foi como começou, né, a reposição hormonal, foram com as formas naturais. Até que na década de 50, a levotiroxina ela foi sintetizada e começaram a se fazer experimentos para ver se essa levotiroxina ia dar certo, né? Então, em 1972, essa forma sintética ela foi então adotada. Desde que essa forma sintética foi adotada, os hormônios naturais foram então taxados como irregulares, que são hormônios que não têm tanta fidelidade, porque não é feito pelo um laboratório grande, né? A grande farma, né? E foram colocados de lado. E a maioria das pessoas são obrigadas ou tem que utilizar a forma sintética e nem sabe que existe uma forma natural ou que já existiu. Bom, nós temos então a forma, como eu estava dizendo,
idêntica, bioidêntica, então a mesma forma que a minha tireoide produziria, tá? Então ela é bioidêntica e eu tenho a forma sintética. Essa é a molécula da tiroxina, que é a forma bioidêntica. E essa aqui é a levotiroxina. Só se ela já fosse só levotiroxina, ela já seria sintética, porque é uma forma, é, ela está rotacionada. A molécula, então, ela tem uma disposição no espaço, vamos dizer assim. Eu não sou, não sou química, não, mas ela tem uma disposição. Quando você gira a molécula, você pode girar ela levo ou dextro. Essa molécula, então, ela tem ações diferentes. Quando eles sintetizaram tanto a forma levo como a forma dextro. Entretanto, a forma dextro teve inúmeros efeitos colaterais, então ela não foi utilizada. Então, eles ficaram com a forma levo. Então, a levotiroxina já é a forma sintética e aí eles adicionaram o sódio. A diferença está aqui, ó. Tiraram este átomo de hidrogênio e colocaram no lugar o sódio. Existe grande debate a respeito dessa adição do sódio, se essa adição de sódio ela é deletéria, se ela faz mal, se ela engorda. Eu procurei bastante, extensivamente na literatura, né, nos artigos científicos, e não encontrei nada falando sobre isso. Eu sei que tem muita gente falando, e eu não me encontrei. Então, assim, eu sei que tem pessoas que se sentem pior com a forma sintética, mas também tem pessoas que se sentem pior com a forma bioidêntica, né? Então, como eu vou mostrar aqui, eu não acho que é uma forma mágica, tá? Essas aqui são as formas bioidênticas, então são as formas exatamente como o nosso corpo. Nós temos aqui a tirosina, a molécula de tirosina, e aqui a tiroxina. Tiroxina é o T4. É a mesma molécula da tiroxina com a adição de 4 átomos de iodo, tá? Essa é a nossa forma do hormônio da tireoide não ativa, tá? E essa aqui é a triiodotironina, ou T3, que no caso tem 3 átomos de iodo. Este é o hormônio ativo. Esse, como eu disse em outras aulas, é o hormônio que entra dentro das suas células, é aquele que acelera o seu metabolismo e etc. E este aqui é o T3 reverso. Então, lembra como eu falei que a molécula ela gira? Então, nesse caso, é a triiodotironina, entretanto, girada. Quando ela gira, ela se torna inativa, que é por isso também que muitas pessoas falam que a levotiroxina pode não ser ativa, por causa que ela também é uma molécula girada. Mas, entretanto, nós temos resultados, as pessoas se sentem melhor quando tomam a forma sintética, então existe uma ação do hormônio, né? Mesmo que ele seja a levotiroxina, existe uma ação. Então, nós temos diferentes tipos de medicamentos para a tireoide. Nós temos a levotiroxina sódica. Nesse caso, eu estou dando o exemplo do Puran. Eu não tenho nenhuma afiliação com a empresa farmacêutica que produz ele. Estou usando porque, como exemplo e também porque é a forma que eu vejo que é mais utilizada no Brasil, né? Então, várias pessoas podem entender o que eu estou falando. A levotiroxina sódica, como eu mostrei, é o medicamento sintético, tá? Então, além de ser levotiroxina, molécula girada, ela também tem a adição do sódio. Nós temos os remédios manipulados, então, você pode ir na farmácia de manipulação e falar que você gostaria de ter, né, com a receita do seu médico, que você gostaria de ter o seu T4 e o seu T3, se você usa T3, manipulados. Entretanto, tenha muito cuidado, porque eu liguei em várias farmácias no Brasil. Existem farmácias que, quando vão manipular o medicamento, usam a forma sintética.
Então, tem farmácias que usam a levotiroxina sódica. Então, quando o seu médico pedir ou você quiser modificar o seu medicamento e pedir para o seu médico, você precisa pedir a forma bioidêntica, então a tiroxina ou a triodotironina, ok? E temos também aquelas que poucas pessoas conhecem no Brasil, que é o hormônio do porco. Então, que na realidade ele é o mais antigo, né? Tirando da ovelha, que foi o primeiro, é o mais antigo. Então, é um medicamento natural dissecado da tireoide. Natural porque ele vem de um animal e bioidêntico porque ele tem a mesma estrutura molecular do que os nossos próprios hormônios, tá? E ele é coletado então da glândula de vários porcos, macerado e colocado na forma de pílulas. Eu faço a utilização disso mais o T3 manipulado. Então, essa é a forma que eu pessoalmente uso. Essa aqui é a marca do Canadá, chama Thyroid, é do laboratório da ERFA, mas a mais famosa também é chamada de Armour, que é dos Estados Unidos, tá? Bom, eu faço parte de algumas comunidades com pacientes com hipotiroidismo e eu fiz uma enquete porque eu gostaria de saber quais eram os tipos de medicamentos que as pessoas estavam tomando no Brasil e eu fiquei muito feliz de que 1.265 voluntários participaram da pesquisa e isso me deu uma grande chance de observar o que as pessoas tomam no Brasil. Então, desses 1.265 voluntários, 486 tomam o Puran, né, do laboratório farmacêutico que produz o Puran. Depois, em segundo lugar, a levotiroxina sódica. Em terceiro lugar, que é o genérico, né? Em terceiro lugar, o Eutirox. E em quarto lugar, o Levoit. E depois o Sintrode. Então, toda esta parte aqui, ó, até aqui, toda essa parte são medicamentos sintéticos. Então, nós podemos falar que cerca de 90% da população do Brasil faz uso do medicamento sintético, tá? Da forma sintética. Aqui começaram as outras combinações, que são pouquíssimas pessoas, então tem pessoas que usam o sintético aliado ao T3 manipulado, porque no Brasil não existe o farmacêutico, que é a liodotironina, que também é a forma sintética. Outros 10 fazem outra combinação, então existem pessoas que utilizam o Lugol mais alguns outros suplementos como tratamento, não utilizam os remédios da tireoide, os hormônios. Tem pessoas que usam o T4 mais o T3 manipulado, que seriam aqueles que a pessoa vai na farmácia de manipulação e pede os dois, são 11 pessoas. Tem 5 que utilizam remédio natural da glândula do porco, então tem 4, porque uma dessas pessoas aqui sou eu, e eu pude conversar com algumas dessas pessoas e fiquei sabendo que elas importam esse medicamento para o Brasil e pagam, o valor é bem alto dessa importação e ele então é inacessível no Brasil, infelizmente. Tem aqueles que usam o T3 somente, então para aquelas pessoas que não convertem de jeito nenhum, existem pessoas que necessitam somente do T3. Eu prefiro tentar manter mais próximo do natural, então mais próximo do que a minha própria tireoide faria. Então, se a minha tireoide produz T4 e T3, T1 e T2 e calcitonina, eu prefiro ficar um pouquinho mais próximo disso para tentar ficar mais próximo do natural, mas existem aqueles pacientes que só usam T3. Tem pessoas que usam a levotiroxina de outros países e tem aqueles que usam, uma pessoa só usa o T4 manipulado. Essa pesquisa não foi feita por mim, foi feita pela doutora Isabella Wentz, que é uma farmacêutica dos Estados Unidos.
Ela perguntou para a comunidade dela a satisfação com os medicamentos. Se as pessoas se sentiam melhor, pior ou não tinha diferença alguma. Aqui é o remédio natural da tireoide, do porco, igual eu mostrei para vocês. 59% das pessoas se sentiram melhor, 19% das pessoas se sentiram pior. Então, existem pessoas que se sentem pior. Porque tem muitas pessoas que acham que o remédio natural da tireoide é a salvação. Entretanto, tem pessoas que não se sentem bem com ele. E qual seria essa razão? Acontece porque tem pessoas que, primeiro, não têm intolerância ao animal, o porco, então não aceita o remédio dele. E outras pessoas criam anticorpos pelas formas bioidênticas dos hormônios. Tem pessoas que criam anticorpos à tiroxina e à triodotironina. Então, elas atacam o hormônio. E então a pessoa se sente pior. Sendo assim, a pessoa fica se sentindo melhor com a forma sintética. Então, você entende que não tem como você dar uma fórmula mágica? Não tem como falar assim, olha, se você tomar só o medicamento natural, você vai se sentir 100% bem. Não tem como afirmar isso. As pessoas são completamente diferentes. As pessoas têm intolerâncias diferentes. Você não pode dar uma fórmula mágica. Você precisa encontrar, junto com o seu profissional da saúde, qual é o melhor medicamento para você. Quando você encontrar esse medicamento e você fizer as modificações de hábitos na sua vida, isso sim pode modificar. Agora vamos olhar aqui para os manipulados. 55% se sentiram melhor, 11% se sentiram pior e 33% não sentiram diferença. Aqueles que usam o T3, 52% se sentiram melhor, 12% se sentiram pior e 36% não sentiram diferenças quando comparados com os sintéticos, vamos dizer. E aqui tomando Synthroid. Synthroid é a forma mais utilizada nos Estados Unidos, que é onde foi feita essa pesquisa, mas no Brasil nós vimos que é o Puran. E 43% das pessoas se sentiram melhor, 31% se sentiram pior. Então, de todas essas porcentagens aqui, você pode ver que a maior parte das pessoas se sentiram pior utilizando o Synthroid, no caso, né? A forma sintética. E 26 não sentiram diferença, mas tiveram pessoas que se sentiram melhor. Então, como você pode ver, nenhum dessas categorias aqui é 100% das pessoas se sentiram melhor. Não. Teve pessoas que se sentiram melhor, outras pior, outras não sentiram diferença. Então, como eu disse há pouquíssimos instantes atrás, você tem que encontrar a sua forma. Eu perguntei também como que as pessoas se sentiam, aquelas que tomavam a levotiroxina, então sintético, como que elas se sentiam desde quando elas tinham sido diagnosticadas. 11% dessas pessoas se sentiram melhor, então se sentiram sem sintoma nenhum. Tomou o remédio, se sentiu melhor e pronto. 69%, a grande maioria das pessoas se sentiram melhor, entretanto tinham muitos sintomas. Então, esse era o meu caso também, porque quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava na cama, prostrada, não queria levantar, não queria brincar com as outras crianças. Quando me deram a levotiroxina, que eu lembro que eu comecei com o Puran, eu me senti melhor, mas entretanto eu continuei tendo sintomas. E esses sintomas me causaram muito sofrimento, né? Então, dessa forma, eu tive que procurar outras alternativas. Teve, então, 16% das pessoas que não sentiram diferença alguma com o tratamento e tiveram que procurar outras alternativas. Existem essas pessoas também, a pessoa toma o remédio, ela não aceita. Então, e tiveram 4% que se sentiram pior. Então, só para frisar novamente, não existe uma fórmula mágica. Você precisa encontrar, você precisa gastar tempo, você precisa pesquisar, você precisa conhecer
né? Se autoconhecer para encontrar como você vai melhorar a sua vida. Não existe fórmula diferente disso. Se você quer somente ir na consulta com o médico, sentar lá 15 minutos, tomar uma pílula e achar que você vai se sentir melhor, você vai estar dentro da grande maioria das pessoas, né, que estão aqui, ó, que não se sentem melhor tomando só o remédio. Somente 11% das pessoas se sentiram normais. Né? Então, quer dizer que 89% das pessoas não se sentem bem tomando só o remédio. Então, esse não é o caminho. Qual que então é essa razão da persistência desses sintomas? Essa razão está muito conectada à inflamação do seu corpo. Eu tenho falado isso nas outras aulas. Se você é uma pessoa como eu, que você tem uma doença autoimune, que está atacando o seu próprio corpo, se você tem inflamação no seu corpo, se você tem uma, duas, três doenças autoimunes, tem algo acontecendo no seu corpo que está causando inflamação. Essa inflamação crônica, ela vem da permeabilidade intestinal, que eu já falei em outra aula. Ela vem de que você está muito permeável. Essa permeabilidade, ela impede a absorção do seu hormônio tiroidiano pelas células do corpo. Quando você não tem essa absorção que é causada por essa autoimunidade, você se sente pior. Então, você pode tomar todo o remédio do mundo. Você pode tomar um montão de T3, um montão de T4, mas você não vai se sentir bem. Porque você precisa chegar na raiz do seu problema. E o que é que causou a sua autoimunidade, né? Então, você precisa se perguntar isso. Você precisa se autoconhecer. Não adianta você esperar que vai cair do céu a sua cura. Você precisa se compreender, você precisa se amar. Claro que existem outras causas que podem gerar impedir que a absorção do hormônio seja feita. Ela pode ser infecção, cirurgia, obesidade. Tem pessoas que treinam tanto, a pessoa malha tanto, que isso faz com que o corpo fique completamente fora de equilíbrio. E também tem pessoas que têm uma dieta pobre em nutrientes, que é a maioria, né? Essa dieta cheia de alimentos industrializados, cheias de coisas que são sem nutrientes algum. Tudo isso faz com que o nosso corpo ele entre em falência. Ele peça socorro. Você precisa dar atenção a isso. Então, qual é essa solução? A solução é você chegar na raiz do seu problema. Trate a sua autoimunidade. Se você tratar aquilo que está fazendo com que o seu corpo se auto-ataque, você vai diminuir o ataque, então, e você vai melhorar a sua saúde. Existem pessoas, existem profissionais da saúde que falam que é impossível você tratar a sua autoimunidade, mas eu não tenho como falar isso, porque eu só tenho visto benefícios na minha vida, na vida de várias outras pessoas que diminuíram consideravelmente o número de anticorpos e que chegaram até a remissão, né? A pessoa entrou em remissão. Então você precisa olhar, será que você está causando uma grande autoimunidade porque você tem a doença celíaca, então você tem problema com o glúten? Você precisa testar isso, chegar num diagnóstico para você ter certeza. Será que você tem também intolerância aos laticínios, né, da vaca, seja de outros animais também? A soja. O estresse, então, nos dias de hoje, eu tenho visto inúmeras pessoas que têm problema com o estresse, seja de qualquer forma, com traumas, estresse do trabalho, estresse de relacionamentos tóxicos, né? E também das toxinas ambientais. Vocês já pararam para pensar quantos produtos químicos que vocês colocam no seu corpo? Você, quando está lavando a sua mão, quando você está lavando a louça, quando você está lavando a sua roupa, você está cheio de produtos tóxicos. Quando você está comendo seu alimento que está cheio de toxina,
Então, eu venho a falar, né? Existem sim vários medicamentos para a tireoide, e eles podem te ajudar muito. Mas se você não tratar a causa do seu problema, você está só colocando água num balde furado. O remédio ele entra, mas ele não é absorvido. E aí você se sente mal. Então, faça um favor a você mesmo. Se trate, se conheça, procure a causa do seu problema. Muitas pessoas perguntam para mim: nossa, eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso. Não, você não precisa, não. Você pode retirar vários alimentos que te fazem mal, você pode observar o seu corpo, você pode tentar encontrar os melhores alimentos para você. Você pode tomar 15 minutos de sol por dia, que é de graça, né? Você pode sair de relacionamentos que te fazem mal, você pode sair de emprego que te faz mal. Você pode começar a fazer algo que você ame, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Quero que você saiba que a sua saúde, ela está nas suas mãos. Você tem o controle sobre a sua vida. Aqui está o meu site e aqui está o meu e-mail. Eu respondo sempre que eu posso. Obrigada e até mais.